Olá, queridos irmãos, paz seja com todos, shalom, que o Eterno abençoe vossas vidas nesse dia. E o Kias Magal aqui falando com todos vocês, mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu queria passar uma informação importante, trazer uma palavra para vocês. Uma notícia que saiu, hoje nós vamos falar de uma notícia que eu gostaria de falar com vocês, que saiu aí no site do Últimos Acontecimentos, uma fala do presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Ele disse que nós vivemos a situação anterior à Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo, aquilo que o mundo viveu na década de 1920 até 1930, nós estamos vivendo o mesmo cenário. E de fato, irmãos, olha só, lembra que durante a Guerra Fria, né, antes da Segunda Guerra, nós tivemos algumas coisas interessantes no mundo que você vai ver agora. Lembrando que após sair da primeira, foi assinado lá um tratado de Versalhes, um tratado que deixou a Alemanha aos frangalhos, pagando uma dívida altíssima, saíram como os culpados daquela destruição na Europa, né? E aí isso gerou uma indignação muito grande nos alemães, que abriu caminho para aquele governo populista que é o nazismo. Bom, hoje, e ao mesmo tempo, isso em 29 nós tivemos uma grande crise, a crise da bolsa, né, de 1929, o crash da bolsa nos Estados Unidos, e isso aí afetou o mundo inteiro. Era uma crise de superprodução, tinha produto demais, mas não tinha mais compradores. Cada vez mais uma Europa não dependendo tanto da produção americana. Disputa por armamentos, né? Um armamento. A insatisfação que havia era muito grande, e a rivalidade, o que nós vivemos hoje, tem também muito a ver com o período da Grande Guerra Fria, né? A Guerra Fria entre União Soviética e os Estados Unidos. Corrida, né? Uma corrida pela exploração espacial, corrida armamentista, e é o que está acontecendo hoje. Tanto a Rússia como os Estados Unidos, como a China e outros países desenvolvendo armas para cada vez mais se prepararem. 2021 iniciou com um grande exercício militar do Irã no Golfo, exercício militar da Arábia Saudita, exercício militar de Israel, exercício militar dos Estados Unidos acontecendo, preparações militares em tudo que é canto do mundo. Essa semana, para você ver, a China mandou um número de aviões recordes para próximo ali à costa e próximo à ilha de Taiwan, que eles reivindicam dizendo que é a ilha deles. Nós estamos vivendo também uma grande corrida para a exploração espacial. Voltamos a ver isso, muitos países enviando satélites para o espaço, do mesmo jeito, né? E a exploração lunar, que eles dizem, né? Os Estados Unidos mesmo promete que vai voltar à Lua até 2024. Então tudo isso acontecendo, é como se nós voltássemos a viver aquilo, tá? O mundo nunca muda, tá bom? Olha só, Putin alerta que o mundo corre o risco de cair em uma instabilidade maior, semelhante à dos anos 1930, que foi o prólogo da Segunda Guerra Mundial. O presidente russo Vladimir Putin alertou na quarta-feira que o mundo está se aproximando rapidamente na direção de uma maior instabilidade, já que esse novo problema biológico aí, que causa o Covid, está combinada com rivalidades globais e outras tensões. Falando por teleconferência em uma reunião no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, Putin mencionou a crescente desigualdade, o desemprego e o aumento do populismo como potenciais faíscas de novos conflitos que podem mergulhar o mundo em uma era de escuridão. A pandemia exacerbou os problemas e desequilíbrios que vêm se acumulando, disse o líder russo, acrescentando que as instituições internacionais estão se enfraquecendo, os conflitos gerais se multiplicam e a segurança global degradando. Por outro lado, Putin elogiou a decisão da Rússia e dos Estados Unidos de estender seu último pacto de controle de armas nucleares, denominado Tratado de Redução de Armas Estratégicas, também conhecido como Novo START ou START 3,
mas advertiu que as tensões crescentes continuarão a situação anterior à Segunda Guerra Mundial. Eu sinceramente espero que um conflito global tão quente seja impossível agora. Significaria o fim da civilização, disse o líder russo e pediu aos líderes mundiais que sejam vigilantes para que a situação não saia de controle. O que está acontecendo no mundo? Existe uma teoria que eu quero ensinar para vocês, muito interessante, tá? Vocês já ouviram falar aí todos sobre o grande reset, né, o reset, que o Fórum Econômico Mundial, na pessoa do presidente Klaus Schwab, está aí propagando, fomentando e dizendo que vão aplicar, eles querem colocar um grande reset no mundo esse ano de 2021, que o Senhor nos livre e cancele o projeto deles. Só que assim, qual é a mentalidade dessas pessoas? As pessoas que veem aí esse poder nos Estados Unidos hoje entendam que eles são liberais globalistas. Ele tem uma visão de liberalismo, um liberal globalismo. Você vai ver os Estados Unidos como naquela mensagem que o pastor David Wilker, há uns anos atrás, mencionou, que os Estados Unidos seria batizado num batismo de imundície. Tudo que é contra os valores familiares e da palavra seria colocado nos Estados Unidos como normal. E isso se espalharia para o Ocidente num todo, né? O progressismo, essa visão louca de mundo. Só que o liberal globalismo, ele tem uma visão de aplicação de um império mundial, de um governo realmente global, com a tecnocracia, junto com os tecnocratas. Quem são esses tecnocratas? Os técnicos, donos das grandes tecnologias, para desenvolver aí, criar um mundo, que eles dizem que querem criar um mundo, atrelar tudo à tecnologia, digitalizar tudo ser digital, uma moeda digital, um governo nacional ou um governo global que comande as instituições e comande a vida dos cidadãos com a tecnologia, onde você só pode acessar o sistema se você tiver de acordo, vai ter nota de crédito, um crédito social. Se você falar mal do governo, se você tiver ideais conservadores, ideais bíblicos, você vai ser excluído da rede, excluído do sistema, como está lá em Apocalipse capítulo 13. Quem é inimigo desse sistema? É a Rússia, porque eles são anti-globalismo. Eles têm os ideais ortodoxos russos deles, querem um governo no mundo, porém com viés diferente. O Putin, ele se posiciona hoje, como no Ocidente falta um líder que defenda as causas conservadoras, as causas cristãs, os bons costumes, a família tradicional, ele tem se posicionado como esse líder. Porque não tem um líder aqui no Ocidente que defenda isso. Então ele está se aproximando e mostrando isso. Porque na Rússia não tem essa libertinagem. Então é diferente. O que o Ocidente prega como liberdade, o Ocidente não tem liberdade, o Ocidente quer libertinagem. Eles querem se desprender de tudo que a Bíblia ensina como verdadeiro e aplicar uma libertinagem no mundo absurda. O homem não pode ser livre a ponto de fazer o que ele quiser. Tem limites. Tá? Todo homem tem que ter limites. E o limite do homem é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Só que isso aqui no Ocidente está acabando. Eles não querem isso mais, eles querem as pessoas livres. Que a mulher possa abortar quando quiser, possa ficar com quem quiser e se engravidar, pode abortar. Mata a criança, não tem problema nenhum. Essa é a visão que está chegando, esse é o ponto. E as pessoas lutando na justiça para que isso seja aprovado. Ninguém mais quer responsabilidade com família, com filho. Tá? Tudo transfere para o Estado. Tudo neste nível que nós vivemos. E o Putin está percebendo isso. Ele é um estrategista muito inteligente, ele é um player no mundo muito bom, entendeu? Muito interessante para se olhar. E qual é a teoria que eu estava falando para vocês? Estes dois lados aí, né, eles têm uma crença nos Estados Unidos de que os Estados Unidos, você vai ver isso em muitas séries e filmes de televisão, onde eles falam que os Estados Unidos trilhou caminhos errados, que os Estados Unidos precisa ser colocado no eixo e voltar a ser uma potência. Não ser esse Estados Unidos de hoje fraco, que não tem mais influência, mas um Estados Unidos imperialista, voltar a ter o império dos Estados Unidos,
aquele império econômico. Quando um país, olha só, quando os Estados Unidos queria colocar as suas mãos dentro de um país, os Estados Unidos não ia lá simplesmente, não é só ir lá e colocar os seus militares abrindo caminho. Colocar uma empresa, uma grande empresa, para explorar recursos naquele país. Eles com soldados invadiam e colocavam muitas empresas para aplicar o capitalismo ali dentro, tomar informações, explorar a terra e colocar também o quê? O seu sistema de vigilância, as suas espionagens dentro daquele país por meio das empresas. Foi assim que o imperialismo americano se desenvolveu tanto no mundo, se tornou o que é, né? Uma potência hegemônica no mundo. E eles querem voltar a ter isso, né? Só que dessa vez com a ajuda da tecnocracia. Não depender mais do homem, mas ter robôs com tecnologia, como as da empresa do Google, como a Boston Dynamics, drones de inteligência. Já existem navios, barcos de guerra que são controlados à distância, tudo por algoritmo de computador. E eles sonham que entrar em guerra com a Rússia, eles queriam descarregar o arsenal nuclear deles para criar um mundo melhor, né? Causar uma guerra nuclear com a Rússia. Isso envolveria todo o hemisfério norte, né? Os Estados Unidos, a Rússia, toda a Europa com a OTAN. Isso envolveria vários países, incluindo a China. Isso chegaria ali para arrasar o Oriente Médio e tudo mais. E essa guerra seria uma guerra tão devastadora para o norte. Morreria muitas pessoas, haveria uma grande redução populacional. Só que o mundo iria enegrecer. O uso de armas nucleares iria escurecer e resfriar a Terra. Uma Terra congelada, como muitos filmes apocalípticos mostram que a Terra não está aquecendo, a Terra está esfriando e eles vão causar esse esfriamento. E com isso ocorrendo, eles iriam eliminar todos os inimigos e uma população iria diminuir tanto que não haveria mais uma população capaz de resistir a esse governo global, esse império que iria ressurgir das cinzas como uma fênix. Então, como que isso está acontecendo? Essa ideia de uma empresa como Twitter, Facebook, Apple crescer tanto dentro de um país a ponto de definir se um presidente pode ou não falar, como aconteceu nos Estados Unidos, na Rússia não tem caminho. Todo bilionário lá quem quiser ganhar dinheiro na Rússia, ganha à vontade, pode fazer o que quiser, desde que não se envolva na política, porque senão ele vai sumir. Ele vai aparecer morto ou ele vai desaparecer, ninguém vai ouvir falar, porque lá ninguém pode desafiar o poder do presidente. Ele é muito inteligente nessa questão, o Putin. Ele não deixa ninguém fazer essas brincadeiras lá dentro. Coisa que o Ocidente errou em não fazer. E aí, hoje, né, eu acredito que esse Navalny aí que foi envenenado, o que aconteceu? Ele é um agente que com certeza foi usado pela Alemanha, pelos Estados Unidos, para causar tumulto dentro da Rússia. Ele é um opositor do Putin, só que eu vou mostrar umas imagens depois para vocês no Telegram, tá? Vou deixar o Telegram na descrição e vou mandar umas imagens para vocês entenderem quem é esse Navalny aí. Ele é uma pessoa que está alinhada à mesma ideologia da Europa, do globalismo europeu e do globalismo do novo governo dos Estados Unidos, de Joe Biden, Kamala Harris, esse globalismo imperial que quer aplicar um governo globalista, né, tecnocrata 2.0, e suprimir as liberdades das nações e causar este conflito. E quem é o grande inimigo que tem aí um arsenal nuclear de 7.000 armas? Entendeu? É a Rússia. Então fazer isso, trazer estes, assim como também a China hoje é um inimigo, tá, que não adianta. Os Estados Unidos não vai voltar a ser parceiro da China, não vai voltar mais ao que era antes. Eles querem o poder, e é o poder total. Ninguém pode desafiar este poder. Então isso é uma mentalidade desses demônios que estão no poder, uma mentalidade demoníaca de causar isso, para eles então impor um grande governo. E neste meio desse conflito, eles iriam matar até mesmo pessoas poderosas que se opõem a essa loucura. Tá? Qualquer um que se opor, eles vão destruir.
e a população seria reduzida de uma forma tão drástica que não haveria mais resistência. Fora que o choque que iria causar no mundo, a destruição tão grande, era tão grande, seria tão grande, que o medo que o mundo iria sentir, quando surgisse um líder acabando com este problema, né, a população iria aceitar ele facilmente, por causa do medo e do choque que ia causar na civilização. Outro esqueminha e sonho que eles têm aí no meio disso tudo, né? O próprio lá o presidente do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, o Sr. Claude Juncker, ele disse que nós estamos sendo observados por uma civilização de longe sobre as nossas tensões, nossos problemas, como nós estamos lidando com a pandemia, com os conflitos mundiais, porque ele disse que ele teve contato com raças alienígenas, só para você ter uma ideia. Assim como aquele ex-secretário de defesa, lá, aquele isso acho que é secretário de defesa, ou algum agente da defesa israelense, o Chaim Eshed, ele disse que sim, os Estados Unidos e Israel têm comunicação direta com uma liga intergaláctica de alienígenas que passa informações para eles. E que eles estão nos observando. Ou seja, como que nós estamos nos comportando e quais serão as decisões que nós vamos tomar daqui para frente com referência às guerras, à pandemia, a outros problemas sociais. Então eles querem arrastar o mundo para esse conflito porque eles querem reescrever a história. O reset é reiniciar, é apagar o que aconteceu e criar tudo do zero. Então imagina se vier uma civilização do alto aí, tá? Aquilo que até o Henry Kissinger falou, não é? Há umas décadas atrás, todo mundo sabia o que era demônio. Mas só que você trabalhou os filmes, os livros, as séries, a mídia trabalhou por muito tempo para reprogramar a mente humana e hoje é fácil, hoje o mundo acredita que existe uma raça alienígena, extraterrestre. Não que não exista, existe seres de fora, mas o que vai vir aí é um grande engano que o mágico de Oz vai apresentar e eles vão vir como solucionadores de muitos problemas. Inclusive, eles são mestres geneticistas, né? É um dos pontos dessas pessoas aí, dessas raças, tá? Que existem, que eles acreditam que vão vir aí para salvar a Terra. Você vai ouvir muito isso. E eles vão apresentar um rei, um líder mundial, que vai estabelecer esse governo globalista, tecnocrata, por meio da tecnologia, que vai encantar todo mundo. Por isso que em Apocalipse 13 aquelas pessoas falam, né? Quem é como a besta? E quem pode fazer frente à besta? E as pessoas adoraram a besta. Tá? Importante. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará novamente. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Esse negócio de extraterrestre, guerras, reduções, tentativa de um governo global desde Nimrod. Lembra? Lá em Nimrod, nada é novo debaixo do sol. A humanidade caminha de novo para construir outra torre de Babel. Eles já têm, né? O CERN é uma torre de Babel para eles, só que está debaixo da terra. Assim, irmãos, a humanidade caminha. Os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E eles não param. Ninguém busca se arrepender. Ninguém busca voltar para os caminhos do Senhor. Não, ninguém quer isso. A humanidade caminha de engano em engano, de mentira em mentira, de confusões em confusões. E as pessoas não acordam para a palavra de Deus, que deixa bem claro que o que aconteceu vai acontecer de novo. E o que vai acontecer também já aconteceu. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada de novo na Terra. Nada. Tudo que você imaginar já aconteceu. E o que está acontecendo com a humanidade?
caminhando de loucura em loucura para caminhos tortos. Então, são tempos sombrios de nós buscarmos o Senhor. Eu quero deixar essa teoria para vocês aqui, eu queria ensinar isso para vocês, porque vocês precisam começar a ler os sinais no mundo e entender o que essas pessoas querem, tá bom? Não se deixem enganar, nenhum deles são os nossos salvadores. Uma teoria da Rússia também, tá? Não é uma teoria, o idealismo russo, eles acreditam em um mundo fragmentado, multipolar. Eles não querem um governo comandando, eles querem um mundo multipolar. E é para onde eu acredito que vai caminhar. 10 reinos, tá? 10, como está em Apocalipse 17, vai ser 10 blocos econômicos. Esses países vão deixar esse globalismo por causa da própria pandemia. O Fórum Econômico Mundial, eu vou falar disso depois em específico, só sobre o que eles estão tratando lá hoje, tá? Tá tendo uma reunião, e este fórum é justamente para tentar levar para as nações a implementação desse sistema, tá? Um sistema onde não vai existir, por exemplo, caminhões, tá? Caminhoneiros que fazem entregas, isso eles não querem mais. No máximo, muito poucos, e vai ser caminhões autônomos, que não precisa de um motorista humano dirigindo, mas vai ser tudo por meio marítimo. Tudo será por meio dos mares, as entregas. O que dará um controle muito maior para o governo, para a empresa, para o governo na distribuição, importação e exportação para essa população, que dá um controle maior do Estado. Tá bom? Subsídios para os agricultores, tá? Isso vai mudar completamente, tá bom? Dificultando aí a burocracia cada vez maior sobre quem é dono de terras agrícolas, passando então o controle das terras agrícolas, forçando os agricultores a vender as terras para alguém poderoso, ou entregar para o Estado e migrar para a cidade, porque ele não vai dar conta de manter isso, tá bom? E muito mais. Assim nós estamos caminhando. Mas, lembrando, essa torre de Babel que está sendo erguida, logo logo vai cair para nunca mais se erguer. O Senhor abençoe a tua vida. Fiquem com esse vídeo, essa informação importante, e propaguem para as pessoas que você conhecer. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos aí em paz.